Ora, viva, muito boa noite e seja bem-vindo ao Telenotícias, espaço em que trazemos para si, caro telespectador, informações que marcam o destaque da atualidade nacional. Para já, vamos acompanhar as principais notas nacionais. O presidente da República de Moçambique, Daniel Francisco Chapo, empossou hoje a nova primeira-ministra da República, Maria Bem-vinda Levi, numa cerimónia solene que contou com a presença do novo elenco, do governo que ditará o futuro de Moçambique para os próximos 5 anos. De acordo com o decreto presidencial, o presidente da República de Moçambique, Daniel Chapo, nomeou individualidades para novos ministros que tomaram posse neste sábado. Na ocasião, Chapo desafiou os empossados a priorizar ações que vão fazer a diferença na vida do povo moçambicano e não nas suas vidas particulares. Por esta razão, orientamos que nos vossos planos dos primeiros 100 dias de governação priorize ações que vão fazer diferença na vida do amado povo moçambicano e não nas nossas vidas. Sejam ousados, humildes e, acima de tudo, empáticos do povo moçambicano para fazerem história e diferença. Não é possível dirigir o povo sem empatia, que é estar no lugar do povo, calçar o sapato do povo, sentir a dor e o sofrimento do povo. Chapo adverte ainda que sejam afáveis, dialogantes, tolerantes e considere as opiniões de todos os moçambicanos, independentemente das suas inclinações políticas. Vivam e convivam com o povo, para dele ouvirem e sentirem o sofrimento, os problemas e os anseios dos mais de 33 milhões de moçambicanos. Juntos, como equipa e de mãos dadas com o nosso povo, temos a nobre missão de resgatar o patriotismo, esperança e orgulho de sermos moçambicanos. Sejam afáveis e dialogantes, tolerantes e considerem as opiniões de todos os moçambicanos, dos colegas dos setores que vamos dirigir, independentemente das suas filiações políticas, religiosas ou a origem étnica, porque todos somos poucos para o sonho de alcançarmos a independência econômica de Moçambique. Foi empossada, na mesma ocasião, a Maria Bem-vinda Levi como primeira-ministra do país em substituição de Adriano Maleano. Senhora Primeira-Ministra, como maestrina desta equipa, cabe a si assegurar a coordenação da ação dos membros do governo, monitorando a execução dos programas, pelo que exigimos muita determinação e missão que sempre mostrou como servidora pública. Senhora Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, temos que ser mais agressivos, no sentido positivo, na execução da nossa política externa e buscar resultados tangíveis na nossa ação de cooperação internacional. Após a cerimônia de tomada de posse, o presidente da República de Moçambique, Daniel Francisco Chapo, anunciou algumas medidas que deverão ser observadas pelos novos ministros. O presidente da República de Moçambique, Daniel Chapo, diz após a tomada de posse, os novos ministros têm 45 dias para submeter a declaração do seu património na Procuradoria-Geral da República, com o objetivo de salvaguardar a transparência, ética e a imagem do Estado. A partir de hoje, que tomaram posse, têm 45 dias para submeter a declaração do património da Procuradoria-Geral da República nos termos da Lei de Propriedade Pública. O objetivo desta submissão é dar seguimento e sequência daquilo que nós dissemos no discurso de tomada de posse, salvaguardar a transparência, a ética e a imagem do governo. Por isso, deixo esta recomendação, que é legal. Chapo vincou ainda que os novos ministros
não devem fazer viagens desnecessárias que não trarão nenhum benefício ao país e ninguém deve se deslocar da capital do país sem autorização do governo. Também quero chamar a atenção às regras sobre as deslocações. De acordo com o nosso regulamento interno, estas visitas devem ser sempre autorizadas pelo Presidente da República. Ninguém deve se deslocar desta cidade, que é a nossa capital do país, para um outro ponto sem autorização. Há que evitar-se viagens desnecessárias que não trazem benefícios ao país. Devemos paustar pela austeridade e contenção de gastos, como falámos durante o discurso da tomada de posse. Portanto, não podemos fazer viagens que não trazem nenhum resultado para o país nem para o setor. Uma viagem que apenas chegamos lá, desfrutamos do hotel, vamos a um seminário, voltamos para o país e não trazemos nada. Não podemos fazer isso. As viagens devem ser viagens que trazem resultados e benefícios para o país. Ademais, o estadista moçambicano diz que nas terças-feiras não devem ser aceitos convites ou viagens por parte dos novos ministros, pois é tido como um dia sagrado em que deverão todos estar presentes na sala de reunião. Gostaria também de chamar a atenção a alguns aspectos, que é o rigoroso respeito pelos dias das sessões do Conselho de Ministros, que é às terças-feiras. Neste dia não devem ser aceitos ou marcadas viagens ao nível dos vossos pelouros, nem reuniões, nem seminários, nem palestras que impliquem a ausência ou atraso do Ministro nas sessões do Conselho de Ministros. É um dia sagrado em que todos nós temos que estar aqui nesta sala. E após a tomada de posse do novo governo, o analista político Marcelino Pangaia diz que o Daniel Chapo deu o primeiro passo para romper com o fracasso do governo passado. Tudo indica que o Daniel Francisco Chapo, ele deu o primeiro passo para demonstrar de que está decidido de romper com o governo pífio que acabou de poder cessar, testemunhando aquilo que prometeu no discurso de empossamento. Vimos que no seu primeiro discurso como presidente eleito, ele mostrou, aliás, prometeu romper com o passado, com o fraco desempenho que o governo cessante ele tinha. Então, o novo governo, os novos membros do Conselho de Ministros que foram apresentados são caras novas, o que dá a entender que Daniel Francisco Chapo, efetivamente, ele pretende cumprir com as promessas que ele deu. Pangaia avança ainda que a permanência do ministro da Defesa Cristóvão Chume é legítima, pois a postura do exército moçambicano foi de louvar e acredita que o elenco formado pode cumprir com as promessas do presidente. Fez sentido manter o ministro da Defesa, que é o Cristóvão Arthur Chume, porque nós vimos durante as manifestações a postura do exército perante a população. Então, o exército moçambicano foi aplaudido durante as manifestações. Vimos aquele juramento que os jovens soldados lá na fronteira de Ressano Garcia, eles num blindado, nas viaturas que eles estavam, cantando uma canção de que nós juramos trabalhar com o povo.
E aquilo ali estava a dar uma questão de moral à sociedade. Então, eu acredito que fez sentido o presidente eleito, Daniel Francisco Chapo, ter mantido o Cristóvão Arthur Schume no Ministério da Defesa. Apesar de tudo, eu acredito que o elenco formado provavelmente pode levar a cabo aquilo que são as promessas que o presidente Chapo fez. O analista pondera ainda a nomeação de Lourenço de Rosário para o cargo de Ministro da Educação e Cultura. Como cidadão, eu gostaria de poder propor a nomeação para o cargo de Ministro da Educação e Cultura ao cidadão Lourenço do Rosário. Lourenço do Rosário é um cidadão que criou a primeira instituição do ensino superior privado em Moçambique. E depois de ter criado aquela instituição, na altura chamava-se Instituto Superior Politécnico Universitário, ISPO, na cidade de Maputo, anos subsequentes acabou, portanto, criando outras delegações quase ao nível nacional. Hoje, depois de ter estado nessa instituição que era o Instituto Superior Politécnico Universitário, ISPO, e agora passou para a Universidade Politécnica, a Politécnica, acabou estendendo quase em todas as províncias outras delegações da Universidade Politécnica. Então, eu acho que Lourenço do Rosário, o atual chanceler da Universidade Politécnica, ele está muito empenhado na área da educação. Não só no concernente como docente, porque ele já deu aulas durante muito tempo. Para além disso, passou a ser gestor de uma universidade. E ele mesmo passou a ser patrono de uma universidade. Então, Lourenço do Rosário, eu acho ser um cidadão que poderia nos ajudar bastante a poder inverter o atual cenário da educação em Moçambique. Ademais, propõe ainda a visita do chefe de Estado ao gabinete de fundos e saudou a separação dos ministérios. Convido Daniel Francisco Chapo a visitar os gabinetes de fundos de cada ministério. Em cada ministério há vários gabinetes chamados fundos. Gabinete de fundo da agricultura, fundo de saúde, fundo de educação, fundo por exemplo, de estradas, fundos de água. Visite esses gabinetes, há de encontrar o luxo existente lá. E faça a comparação do luxo existente nesses gabinetes chamados de fundos e aquilo que é a realidade de cada ministério. Entrar nos gabinetes dos ministérios e depois sai nos gabinetes do ministério, vai nesses gabinetes que estão fora das instalações do ministério, onde funcionam os fundos, há de ver até que medida em que esses vivem no luxo como eles estão. E veja quais são os salários, as mordomias que esses funcionários do Estado colocados nos tais fundos de energia, fundos de estrada, fundos de água, fundos da agricultura, esses gabinetes todos, são todos aqueles que pura simplesmente nada fazem, mas são os que mais privilégios têm. Então, depois de visitar a esses gabinetes, há de tirar a conclusão se vale a pena existir naquelas condições ou não. Eu acho que faz sentido. Há quem pensa que economia e finança é a mesma coisa. Não. O Ministério da Economia, ele efetivamente terá que estar pronto para poder avaliar o crescimento e o desenvolvimento econômico de Moçambique. Procurar ver essa planificação correta com relação àquilo que nós precisamos atingir em termos do nível de desenvolvimento. Eu acho que é importante que exista essa separação. Embora alguns achem que, não sou economista,
e nem estou ligado às finanças, mas naquilo que o pouco que tenho estado a pesquisar, porque trata de uma matéria transparente, transversal, eu consigo notar que há necessidade, de fato, de se separar a economia e a questão das finanças. E acredito que, desta maneira, nós vamos ver, de fato, o índice de desenvolvimento humano no país. Porque esses aí terão que estar... Em vez de andarmos a buscar esses relatórios falaciosos que alguém entende, faz e começa a desenhar a questão do desenvolvimento econômico de Moçambique. Nós temos que ter quadros específicos sentados para efetivamente analisar o pulsar do desenvolvimento econômico do país. Enquanto as finanças estão ali mais ligados a tributar, a trazer impostos, a buscar valores para o país e fazer funcionar. Eu acho que faz sentido, sim, essa separação. E em conferência de imprensa, o partido Podemos denunciou a onda de sequestros e assassinatos dos seus membros e exige que as forças de defesa e segurança tomem medidas necessárias. O secretário do partido Podemos reconheceu neste sábado a existência de um fenómeno seletivo de assassinatos contra os seus membros. Alguns dos corpos, destaca o partido, são lançados em valas comuns e ainda outros são tidos como desaparecidos até o momento. Diante desta situação, o secretário esclarece que alguns dos seus membros se encontram refugiados noutros países, pois temem pela sua segurança. Temos vindo a assistir a este fenômeno há cerca de 2 semanas e quanto mais o tempo vai passando, o fenômeno agrava-se cada vez mais e isto deixa-nos preocupados. Segundo o partido, as execuções que considera sumárias têm como principal alvo os membros do partido Podemos que tiveram maior participação nas manifestações e ainda acredita que os membros executados são antes devidamente identificados pelos malfeitores até então desconhecidos. Execuções estas que têm particular alvo os membros e simpatizantes do partido Podemos. São execuções estas que tiram-nos o sono, porque trata-se de um fenômeno seletivo. As pessoas que estão sendo executadas são devidamente selecionadas e executadas. Alguns deles são encontradas durante as suas atividades de trabalho, outros são encontradas enquanto gozam de momentos de lazer, alguns mesmos antes são sequestrados e depois de um tempo os seus corpos aparecem sem vida. Temos vindo a assistir a este fenômeno há cerca de 2 semanas. E quanto mais o tempo vai passando, o fenômeno agrava-se cada vez mais e isto deixa-nos preocupados. Na voz do secretário, a segunda maior força política do país repudia os actos que afirma que atentam contra o direito democrático do Estado. Segundo o partido, 106 membros simpatizantes já foram mortos com recurso à arma de fogo numa tentativa intimidadora de silenciar o partido. Os membros terão sido identificados como principais líderes das manifestações, afirma o Partido Optimista. Esta é a razão de termos convocado esta conferência de imprensa para, em voz alta, repudiarmos estes atos macabros que não só atentam contra a vida, mas também atentam contra o direito democrático cujo nosso Estado é. Encontramos neste momento com cerca de 106 membros mortos, incluindo simpatizantes. Deste também faz parte um cidadão de origem zimbabuana, que também foi executado a tiros. É preciso fazer referência disto, que estas execuções são execuções a tiros.
Entendemos nós que é um movimento de tentativa de silenciar ou eliminar todos aqueles que são identificados como líderes do processo das manifestações das quais o país tem vindo a viver desde o anúncio dos resultados de 9 de outubro. Resultados estes que nós julgamos e continuamos a manifestar-nos que são resultados fraudulentos. Importa destacar que, segundo dados divulgados do Podemos na província da Zambésia, foram contabilizados 100 mortes e 15 feridos e 6 mortes na província de Tete. É hora de observarmos uma curta pausa. Caro telespectador, permaneça deste lado e já voltamos com mais informações que marcam o destaque da atualidade nacional. Até já. Olá família, eu sou o Manas Laser e desta forma eu passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero este, mas ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza tua melanina, pois ela que te deixa mais linda. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Rolê usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Misturas já são de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Juntamos como meu, seja mais humilde. Fiquem sempre ligados ao bom do entretenimento aqui no programa FTV Hits, na televisão FTV. Olá meu povo, eu sou o Guni e quero fazer um convite especial a todos para que acompanhem aqui na FTV o Debate Político. Programa este que tem como objetivo conversar sobre os seus problemas, sobre os seus anseios e trazer soluções. Estamos de volta à segunda e à última parte do Telenotícias. Manuel Chang, ex-ministro das Finanças da República de Moçambique, foi condenado a 8 anos e meio de prisão nos Estados Unidos por fraude de 2,2 mil milhões de dólares nos escândalos das obrigações do atum que abalou o país, o que significa que poderá ser liberado da prisão após cumprir 2 anos e meio de pena. O antigo ministro das Finanças moçambicano, Manuel Chang, foi condenado nesta sexta-feira a 8 anos e meio de prisão por envolvimento na fraude relacionada com o empréstimo de 2 mil milhões de dólares destinados a 3 empresas públicas, com o objetivo de desenvolver a indústria pesqueira do país. Manuel Chang, de 69 anos de idade, foi considerado culpado em agosto por um júri em Brooklyn, Nova York, pelos crimes de conspiração para cometer fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro, no caso conhecido como obrigações de atum, após um julgamento que durou 4 semanas. A sentença foi proferida pelo juiz federal Nicholas Garalfis, que recomendou que Chang recebesse crédito pelos cerca de 6 anos que passou sob custódia enquanto aguardava o julgamento. Isso significa que poderá ser libertado da prisão dos Estados Unidos da América e deportado para Moçambique após cumprir 2 anos e meio de pena. Vamos para a zona centro do país, onde temos a informação que dá conta que
O município de Quilimane impede a incineração do material de votação das eleições passadas, 9 de outubro, na lixeira da urbe, no Padeiro, por alegada falta de autorização por parte da empresa municipal de saneamento. Após a proclamação dos resultados pelo Conselho Constitucional, os materiais usados durante o processo de votação devem ser incinerados num prazo de um mês. Eis que a Comissão Distrital e o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral do Distrito de Quilimane, no cumprimento do disposto, dirigiram-se à lixeira municipal para a incineração do material eleitoral, algo que não aconteceu por alegada falta de autorização das negociações feitas no local com os técnicos. Não foi possível, rumando assim para um outro ponto. Estamos a deparar com um novo figurino, que é a presença de um membro da EMUSA, e procurou saber se tínhamos autorização. Nós dissemos que a autorização de facto não temos, mas temos o comprovativo da entrada tanto da nossa carta para a realização desta atividade. Nós não recebemos nenhuma carta. Como não recebemos nenhuma carta, nem a partir do Conselho Municipal, nem da STAI ou da CNE, para a EMUSA. Sendo isso, nós não temos como autorizar a incineração, porque nós precisamos de todo o material que é depositado e incinerado aqui. Nós fizemos o processo de vistoria e para constar os nossos autos também. As nossas cartas levam acima de 45 dias para responder. Então, esta carta entrou há 3 dias atrás. Em nenhuma administração, nenhum de 3 dias, vai dar uma resposta certa, é impossível. Agora, nós estamos a pedir, a STAI, como uma entidade gestora, por sua vez, deve submeter essa carta à empresa municipal, saneamento, EMUSA, para nós podermos autorizar para o processo de incineração. Sim, que será conjunto. Nós precisamos de fiscalizar, observar o que tem que ser incinerado. Deve constar dos nossos autos, quanto isso não temos como mais de dizer. Não tem como a STAI fazer a incineração até que nós recebemos o que disseram. E porque não houve consenso entre as partes, o material teve que seguir um outro destino para sua incineração no posto administrativo de Maquival, concretamente em Nanguela, área de jurisdição do governo distrital, para a sua incineração, depois do insucesso na lixeira municipal, algo considerado lamentável pelo presidente da Comissão Distrital de Eleições no distrito de Quilimane. Depois dos constrangimentos que já tivemos à volta do local onde poderíamos ter realizado a nossa atividade, para podermos dar seguimento, depois da divulgação dos resultados pelo Conselho Constitucional, procede-se à distribuição por via de exoneração. Os boletins validados expressamente, nulos, contraprotestados, bem como em brancos. Portanto, estes o qual estamos a proceder o seu testemunho. Também sabemos que, por lei, depois da divulgação dos resultados, passados 30 dias, os órgãos de gestão eleitoral ao nível dos distritos cessam. Eis a razão que o material aqui que estava em nosso poder, estamos a proceder à sua incineração para evitar que nas próximas oportunidades se diga que os órgãos haviam reservado o material. O Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, ao nível do distrito de Quilimane, avançou que já havia dado entrada ao documento formal a pedido de autorização no Conselho Municipal, mas que, até a altura que pretendiam proceder à incineração, ainda não tinham o referido despacho. A Direção Provincial de Imigração em Inhambane diz estar a registrar aumento de procura de serviços migratórios. São cidadãos, na sua maioria, que procuram passaportes para regressar aos seus locais de trabalho na vizinha África do Sul, depois de terem partido ao solo pátrio para a celebração da quadra festiva com a família. Neste momento estamos a ter uma procura em média diária de 240 pedidos de passaporte ordinário e 40 pedidos de documento de viagem para Mineiro. A Direção Provincial de Imigração diz ter adotado várias estratégias para facilitar o atendimento. Manter o agendamento do atendimento através do portal cigave.sename.gov.mz
onde todas as pessoas inscritas para uma certa data são atendidas naquela mesma data. E outra estratégia que nós usamos foi prorrogar o tempo de trabalho. Neste caso, tem dias que chegamos a sair às 18 horas, com vista a atender todo aquele cidadão que foi agendado e se fez presente naquele mesmo dia. Em relação à entrada de turistas durante a quadra festiva, Rosângela Vilanculo diz que o número reduziu bastante por conta das manifestações. A redução deste movimento é resultante das manifestações pós-processo eleitoral. Todos nós temos acompanhado através das plataformas digitais, através da televisão, o que está acontecendo no nosso país. Então, de certeza que isso retraiu aos turistas para virem ao nosso país. Estes pronunciamentos foram feitos durante o balanço anual de 2024. É com esta nota que nós marcamos o ponto final do Telenotícias. Caro telespectador, agradecemos pela sua audiência com promessas de voltar na próxima semana. Ter pressa em ter o que os outros têm, vais roubar. Ou também é dar espaço à depressão e à inveja. Por isso, trabalhe duro, de forma inteligente, invista em ti e confie sempre em Deus. Aliás, não esqueça também de fechar a janela que te machuca, não importa o quão bela seja a vista da paisagem. Boa noite, ficamos por aqui até segunda-feira.